Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Gabriel Assunção e vamos trabalhar com mais uma aula sobre a terceira crítica kantiana, a crítica do poder de julgar ou da faculdade de julgar, de 1790. Vamos trabalhar após uma apresentação sobre o caráter da obra, sua divisão e o texto introdutório publicado junto com a obra, também conhecido como Segunda Introdução, publicada por Kant. Após tudo isso, vamos trabalhar com o foco dessa disciplina, que é, em relação a Kant, a analítica do belo. Será o conceito que mais nos interessa. O conceito de sublime é secundário nessa disciplina, mas há um vídeo também na playlist sobre Kant. Há um vídeo sobre sublime em Kant e Schiller. Então pode ser interessante para vocês, né, que estão cursando a disciplina, ou para quem está vendo a playlist por interesse próprio. Bom, a crítica da faculdade de julgar, retomando, ela possui uma divisão central, a faculdade de julgar estética e faculdade de julgar teleológica. Uma se preocupa com sentimentos juízo de gosto, né, sentimento do belo e do sublime. A outra se preocupa com o problema de uma suposta finalidade na natureza, sempre com caráter reflexivo, na lógica do como ser. Não se fala da realidade tal como ela é, mas pode-se refletir de que ela é como se fosse ordenada segundo fins, por exemplo. Um conceito importante que eu não mencionei na aula passada é o de técnica da natureza. Então, Kant desenvolve esse conceito de técnica da natureza para falar dessa analogia entre a natureza e a arte trabalhada na aula anterior. Então, temos essa primeira divisão, faculdade de julgar estética, faculdade de julgar teleológica, e ele não segue a divisão tradicional doutrina dos elementos, doutrina do método, porque, de acordo com ele, não haveria uma doutrina do método para a faculdade de julgar estética. No caso da teleologia, há uma doutrina do método, sim. Inclusive, onde Kant retoma a famosa argumentação do Sumo Bem, a ideia da ético-teologia, os postulados da razão prática, tudo isso volta no finalzinho da terceira crítica, como é costume, né, nas críticas kantianas, as questões do Sumo Bem estarem sempre no final. Isso acontece em todas as críticas. No cânone da razão pura, na crítica da razão pura, dialética da razão prática, na crítica da razão prática, e doutrina do método da faculdade de julgar teleológica, poder de julgar teleológico, na terceira crítica. E dentro dessa divisão Kant estabelece, né, então, na faculdade de julgar estética, não havendo uma doutrina do método, só há a preocupação com o que a gente chamaria uma doutrina de elementos. A analítica da faculdade de julgar estética e a dialética da faculdade de julgar estética. Eu indiquei uma referência em que um texto meu sobre a dialética da faculdade de julgar estética no vídeo anterior, né, quem tiver interesse pode conferir. O nome do artigo, se não me engano, é A Sensificação de Ideias Estéticas, o Belo como Símbolo da Moralidade, ou Sensibilização, não me lembro certo. Artigo publicado na Estúdia Kantiana em 2014, se não me engano. Dentro da analítica da faculdade de julgar estética, nós temos a analítica do belo e a analítica do sublime. Essa divisão ela não é tão precisa porque dentro da analítica do sublime, Kant faz várias outras coisas. Ele não fala só sobre o sublime, ele faz uma dedução dos juízos de gosto, que é muito mais a partir dos juízos sobre o belo do que sobre o sublime, né? Depois ele faz uma divisão das belas artes, faz uma teoria do gênio. Então a obra não é muito bem dividida, o que estranha o leitor, né? Acostumado com a famosa precisão arquitetônica ali de Kant, ele não consegue ser tão kantiano nessa parte da obra. E nós vamos trabalhar aqui a analítica do belo. Então, a analítica do belo tem 4 grandes momentos. Esses momentos eles seguem as categorias, ou melhor dizendo, segue a tabela de juízos de Kant, que por sua vez influencia a maneira como ele organiza as categorias ali na crítica da razão pura. Mas não é um curso de teoria do conhecimento, não vamos falar muito disso, mas basicamente os momentos a que Kant se refere dizem respeito a aspectos, não são momentos cronológicos, né, mas são aspectos dos juízos de gosto. Esses momentos são qualidade, quantidade, relação e modalidade. Então, a crítica da razão pura a gente vê ali na lógica transcendental esse mesmo tipo de divisão esquemática. Essa divisão, por sua vez, é baseada em manuais de metafísica e de lógica com que Kant trabalhava, manuais de Baumgarten, né, e outros.
e Wolff também, né, que era um leibniziano. Então ele usa muita coisa da época dele para fazer sua própria filosofia, isso é muito normal, né, os filósofos e filósofas fazem isso. E também muitas noções da psicologia da época dele, por exemplo, quando ele fala dessas capacidades, poderes ou faculdades da mente, né, entendimento, sensibilidade, faculdade de julgar, tudo isso está relacionado com a psicologia, né, as concepções psicológicas da época. Kant diz, né, a 70 e B 95, na Crítica da Razão Pura, que há essa tabela aí dos juízos, para quem tiver interesse. O juiz de gosto estético é o primeiro inciso da faculdade de julgar estética na analítica do belo. A primeira parte, né, começa com o aspecto da qualidade. Então, o juízo de gosto é analisado segundo qualidade. O juízo de gosto, a qualidade dele é ser estético. O que isso quer dizer? Quando eu falo se algo é estético ou não, eu não estou falando de conhecimento. Né? Eu não uso o entendimento para conhecer algo quando eu falo que algo é belo ou não. O foco é na imaginação e na receptividade do sujeito ao prazer ou ao desprazer. Então, a imaginação como uma possível ajuda do entendimento, diz Kant. Esse possível é interessante porque lá na frente, lá para o parágrafo 9, no momento de quantidade, Kant vai falar do livre jogo entre imaginação e entendimento. Então, há um papel para o entendimento, sim, no juízo estético, mas não é um entendimento legislando, não é um entendimento dando regras, como no caso do conhecimento teórico. Então essa ideia é muito interessante, né, apresentada ali pelo nosso filósofo. E na observação geral, a primeira seção da analítica, após o parágrafo 21 da analítica do belo, Kant vai retomar essa ideia. Então isso é bem interessante, ele retoma aí a ideia de que há uma atuação conjunta de entendimento e sensibilidade no ato estético, mas o entendimento com uma função diferente do conhecimento, em uma espécie de alternância, de oscilação chamada por Kant de jogo. O entendimento vai se dirigindo a um objeto de vários sentidos diferentes que não são sentidos cognitivos propriamente ditos. Kant vai defender então que o juízo de gosto ele não é lógico no sentido de ser algo cognitivo, mas estético, e o seu fundamento é subjetivo, é na nossa faculdade de prazer e desprazer, que ele menciona ali na segunda e na primeira introdução. O filósofo Schiller, né, o Frederico Schiller, ele tem dificuldades de aceitar isso. Né? Schiller viveu entre 1759 e 1805, foi um grande poeta, uma grande figura do classicismo alemão, mas que apresenta elementos que já apontam para o romantismo em sua formação, e não é sem motivo que é uma das maiores influências do filósofo Novalis, Friedrich von Hardenberg. Então tem tudo a ver com nossa disciplina, esse problema, porque é um problema com o qual o Schiller vai se confrontar ao longo de sua obra filosófica. Ele não quer aceitar um fundamento apenas subjetivo para o juízo estético, ele quer defender uma objetividade no juízo estético. Tá aí um distanciamento em relação ao Kant. O primeiro exemplo que Kant dá de um juízo estético é interessante, que é aplicado à arquitetura. Ele fala que se a gente vai considerar um edifício com o entendimento, é diferente de considerarmos um edifício em relação à faculdade de julgar estética, ou seja, em relação ao poder de julgar, em relação ao sentimento de prazer e desprazer. Basicamente, a ideia de que um engenheiro, né, ou um inspetor de um prédio, que vão avaliá-lo teoricamente, ou um historiador também, né, um arqueólogo, por exemplo, também, dependendo do edifício, eles vão investigar teoricamente um prédio. Mas também o arquiteto, o designer, né, eles vão investigar o prédio teoricamente. Mas já no caso até do arquiteto, do designer, eles estão levando em conta também a questão da beleza. Então é interessante isso. E todo apreciador, inclusive esses cientistas, né, eles podem olhar para um edifício não só como um objeto teórico, mas também como um objeto estético. Mas essas considerações seguem regras diferentes. É interessante isso, né? É importante lembrar também, no caso da arquitetura, que
ela começa a ser um tema filosófico aos poucos, né, gradativamente, mais forte ali na história da filosofia alemã clássica. Vários teóricos dessa época vão falar sobre arquitetura. Eu menciono como exemplo, né, o próprio Kant, que a gente via aí já falando de arquitetura, e depois fala mais. Temos também o Frederico Schelling, que eu trabalhei ele na minha tese de doutorado. Vai ter um capítulo em que eu falo sobre arquitetura, né, que vai sair um livro ano que vem, pela Edições Loyola, sobre a minha tese, Relação entre Natureza e Artes Plásticas em Schelling. Temos também o August Schlegel, o Frederico Schlegel, irmão dele, o Goethe. Então, várias pessoas, seja filósofos, seja pessoas ligadas à filosofia, vão falar sobre arquitetura na estética. O Hegel tem uma passagem grande sobre arquitetura na estética dele. Schopenhauer também. E o cânone da arquitetura é Marco Vitruvio Polion, que foi um indivíduo interessante, né, da história ali de Roma. Ele... Um momento aqui, desculpem. O Vitruvio, ele era ligado ao... seria uma espécie de engenharia civil barra engenharia militar, né? Ele estava muito ligado a técnicas de cerco, né, de ataque às cidades. Inclusive, o livro dele fala sobre isso, o livro dele sobre tratado sobre arquitetura. E da arquitetura foi escrito provavelmente entre 30 e 15 a.C. E ele é uma influência grande nas teorias de arquitetura, né? No Renascimento, ela é uma figura muito importante, sendo influenciou Alberti, Rafael, Palladio, Michelangelo, Vignola, e também influenciou Leonardo da Vinci. Tem aquela ideia do homem vitruviano, aquela famosa imagem, né, do ser humano com os braços e pernas esticados e tudo em torno de um circunscrito, né? Então a ideia é muito legal. O Vitruvio ele tem ali a ideia de que o cânone da arquitetura consiste de três partes: solidez, né, firmitas, funcionalidade utilitas e beleza venustas. Então no Vitruvio nós temos essa ideia de que, e muitas ideias famosas, de que a arquitetura imita a natureza, por exemplo, de que a arquitetura ela tem que levar em conta os meios materiais para que seus objetos sejam belos, firmes e também funcionais. Então, várias coisas assim interessantes. Então, por exemplo, o caso do Niemeyer, né, um arquiteto famoso, né, importante, tudo, os prédios dele nem sempre parecem muito funcionais, né, e às vezes não parecem firmes também. Então ele não entra tanto no cânone de Vitruvio, o que não necessariamente é um problema, né, porque já é um tipo de arquitetura modernista, uma outra proposta mesmo, mas iconoclasta, como é muito comum nos diversos modernismos, de não seguir à risca esses cânones. Mas sem dúvida, são edifícios bem interessantes, são bem belos geralmente, né? Então tem coisas muito legais que ele fez. É interessante isso porque a arquitetura é um campo complexo para a estética, porque na arquitetura a gente tem muito forte, muito explícito uma ideia de fim, de utilidade, de finalidade. E isso pode comprometer um pouco essa autonomia do juiz estético, do belo. Então eu me delonguei mais na arquitetura porque me interessa muito e também porque ela tem toda essa relação com a questão da estética. O Kant vai falar de um termo chamado comprazimento. Comprazimento, ou Wohlgefallen, é traduzido ali pelo Matos como satisfação, se eu não me engano. Então, esse comprazimento, né, um sentimento de satisfação, ele é, no caso do juízo de gosto, do juízo estético, desprovido de interesse. Interesse, para Kant, significa um prazer vinculado à representação da existência de um objeto. Então, um objeto que eu imagino, ele imaginar a mera existência de um objeto me causa um prazer, isso é um interesse. O juízo de gosto ele não envolve que eu queira a existência do objeto, que eu desejo o objeto. É uma contemplação que Kant chama desinteressada, uma contemplação mais pura, por assim dizer. A contemplação desinteressada do belo não se preocupa com a existência ou com a utilidade de algo. Daí o problema, né, na questão da arquitetura. E ele novamente menciona um exemplo de arquitetura. Um palácio, por exemplo, ele é algo que a gente não necessariamente deseja existir, né? A gente deseja que exista. A gente pode se contentar de ver um palácio, de achá-lo muito bonito.
A gente nunca vai morar nele, ainda mais se a gente não for, né, marajar essas coisas. Então, a gente se contempla, a gente se deleita, né? A gente tem um comprazimento com a existência, desculpe, com a contemplação de um palácio sem necessariamente desejar sua existência, que ela se perpetue. Agora, no caso de uma lanchonete, por exemplo, de um restaurante, mesmo se ele for muito bonito do ponto de vista estético, é muito mais provável, né? O Kant dá um exemplo que vai um pouco nessa via, é muito mais provável que eu pense num restaurante por interesse. Por ter interesse, né, porque a sua existência me traz prazer, né, me traz meios de sobrevivência, me traz alimentos e etc. O Burger King, né, minha preocupação com o Burger King, ela gera um interesse, né, imaginar a existência dele gera um interesse em mim. Então não consigo ter um juízo de gosto desinteressado sobre o Burger King, por exemplo. Né, cá entre nós, não é exatamente um dos edifícios mais bonitos do mundo, né? E Kant menciona, né, que numa ilha deserta eu me preocuparia muito mais com uma casa do que com um palácio. Eu me preocuparia muito mais com a existência de um lugar para me proteger da chuva, do tempo, de outros animais, possivelmente hostis. A existência do objeto, ela é externa, né? Todos esses casos que eu menciono, uma casa, um restaurante, a existência dele é externa a mim. Então ela não diz respeito diretamente ao meu interior, à minha subjetividade, aos meus sentimentos. O belo é mais profundo para Kant, ele é interior, ele é subjetivo. O que importa, então, para Kant é a representação que eu tenho dentro de mim de um objeto, e especialmente se ela for desvinculada do interesse. Aí, novamente, não embate com Schiller. Para Schiller, tem que ter algo no objeto que nos motiva a afirmar que ele é belo. Kant não pode estar totalmente certo, né? Vai pensar o Schiller. O juízo mesclado com o interesse não é puro, algo que já deu para entender, né? Pelo que a gente vem conversando. Ele é parcial. E aí, o caso da arquitetura é complicado, porque a ideia de finalidade é muito explícita, né? Está no próprio cânone da arquitetura, segundo Vitruvio. Para ser juiz ali, né? Para julgar as questões de gosto, a gente deve ser indiferente, portanto, à existência de algo. Kant vai diferenciar também o belo do agradável. O agradável que compraz ao sentimento, vai dizer Kant. Ele chega a falar o que compraz os sentidos na sensação. Sensação é Empfindung. Sentimento é Gefühl. Eu vou escrever isso na descrição do vídeo. Escrever esses termos. A sensação, ela muitas vezes pode ter referência ao conhecimento. Está relacionado com a sensibilidade. Então, Kant quer evitar confusões terminológicas. Ele quer falar que não, na verdade, o agradável que compraz ao sentimento, é mais interior, é mais independente do mundo externo. A cor verde, por exemplo, é sensível aos olhos e ela causa uma sensação em mim. Mas a cor verde de uma planta, uma estátua de jade, por exemplo, ela pode despertar um sentimento agradável, um sentimento, ou até mesmo belo. O próprio Kant, né, ele às vezes repete sensação nesse texto, apesar de ter um parágrafo enorme ali no inciso 3, ele explica longamente por que ele quer usar sensação, sentimento, o Gefühl, e não sensação, Empfindung. Mas ele mesmo acaba, às vezes, usando sensação no sentido de sentimento. Ele faz muitos erros desse tipo nesse livro, mais do que em outros que eu percebi dele. No caso do objeto agradável, né, o juízo ele desperta o desejo por mais objetos do tipo. Então, se eu considero uma coisa agradável, eu quero mais dessas coisas. No Burger King, né, por exemplo, de novo, se eu vejo um sanduíche, né, ele desperta sensações boas em mim, ou melhor, um sentimento bom em mim, eu posso querer pedir um outro depois. Aí você olha o cardápio, olha, eu quero esse também. Então, a questão do agradável, ele leva a querer a manutenção da existência desse objeto ou mesmo a sua multiplicação. Portanto, não está ligado ao desinteressante, né? Pelo contrário, o agradável está muito vinculado ao interesse. Então, o comprazimento vinculado ao agradável está relacionado com o interesse. E no caso do bom, vai dizer Kant, bom é algo de que gostamos, né? Pelo conceito, ou seja, se algo é meio ou fim, eu posso pensar nesse algo como bom. O bem como meio
é aquilo que é bom em prol de alguma coisa. Por exemplo, dinheiro ele é bom para poder comprar coisas, bens materiais, segurança, etc, etc. Há coisas, no entanto, que são boas em si, boas como fim, boas intrinsecamente. No caso de Kant, o que é bom em si é a própria vontade boa, né? A vontade que segue a lei moral é boa em si. O sumo bem também, a ligação necessária entre moral como causa, felicidade como efeito, é boa em si, e não em prol de outra coisa. Não, fiz bagunça aqui, desculpem. A gente tem que saber o propósito, né, o sentido de algo para ele ser bom. Ele é bom por quê? Para quê que alguma coisa é boa? Então aqui está ligado com a razão prática. O bem está relacionado com a vontade. E, nesse caso, evidentemente, há um interesse vinculado também. Então, os juízos ligados ao bom não são juízos desinteressados, não podem ser juízos do belo, não são juízos estéticos. Isso haverá outra grande diferença também entre Kant e Schiller, é porque o Schiller ele tem relações com a teosofia e um pouco a tradição platônica e ele acaba querendo aproximar muito mais o bem do belo. Então ele está muito mais nisso, ele está muito mais próximo do romantismo do que Kant. Tem uma introdução bem interessante, né, um prefácio muito bom do Márcio Suzuki, as cartas sobre a educação estética do homem, uma série de cartas, né, do Schiller, ou cartas sobre a educação estética, né, para simplificar, de 1795, na tradução brasileira, pelo Iluminuras, se eu não me engano, tem um prefácio ali do Márcio Suzuki, que é muito bacana, e ele vai falar exatamente disso, que Schiller tem essa aproximação entre o belo e o bom, que pode ser ali comprometer a autonomia do belo e tudo mais. E, na verdade, é precisamente esse tipo de pensamento que aproxima da tradição platônica, do romantismo, etc. Então isso não necessariamente é um problema em relação a Kant, sem dúvida. Mas se você pensa ele como partidário dessa tentativa de conciliar bem, beleza e verdade, que é uma temática muito recorrente na metafísica ocidental, faz sentido, está lá, é justo, etc. Mas a questão de opções ali metodológicas e teóricas. O Nicolai Hartmann, por exemplo, que é um filósofo do século XIX para o XX, que eu gosto muito, ele já tende a ficar mais próximo da posição do Suzuki ali, de pensar, não, a gente tem que separar, né? Valores distintos ali, belo, o bom, a verdade são valores distintos e a gente lida com eles de formas distintas, com métodos distintos. Sobre a educação estética na série de cartas, a tradução brasileira que eu estou mencionando é Roberto Schwartz e o próprio Márcio Suzuki, que também escreve essa introdução muito boa, né? Que se chama O Belo como Imperativo. Muito legal. Certo? No caso do sentido, né, que Kant menciona, ali no parágrafo 4, deve-se saber o propósito ou o sentido de alguma coisa para que essa coisa possa ser boa. Mas eu não sei, por exemplo, o propósito ou o sentido de flores, de linhas entrelaçadas, sem uma meta, ou de folhagem. Elas não significam nada em si, né? Não dependem de um conceito determinado e ainda assim nos dão comprazimento. Isso é o que permite o belo. Não necessariamente, não precisa ter um sentido predeterminado, mas nos produz algo, nos faz imaginar, nos faz refletir. Quando eu vejo nuvens no céu, por exemplo, eu posso dar diversas formas para ela. Aquela nuvem parece o Yoshi ali do Super Mario, parece um dinossauro, aquela nuvem parece uma montanha, parece um vestido de noiva. Então você vê nuvens no céu, sua imaginação começa a brincar com essas nuvens. Isso é uma experiência do belo. Experiência que não é de conhecimento, e que é uma experiência de liberdade da imaginação, brincando com as formas do mundo, que não necessariamente tem um sentido em si, mas que a gente tenta atribuir, por assim dizer, uma beleza, um sentido estético, pode-se dizer. É interessante, né, que nessas coisas, linhas entrelaçadas, né, nas flores, por exemplo, nas folhas, alguns filósofos vão ver toda uma coisa, inteligência inconsciente a consciente da natureza, no caso do Schelling, objetivação da vontade, no caso de Schopenhauer, enquanto Kant é mais humilde nisso, né? Tipo, não, essas coisas não têm um sentido determinado, é a gente que brinca com isso, com a imaginação. Isso é bem interessante, a ideia do Kant. Kant conclui, né, no parágrafo 4,
O comprazimento com o belo, aí eu estou citando a página 207, segunda edição da Academia. O comprazimento com o belo depende da reflexão sobre o objeto que conduz a algum conceito, seja este qual for, e, com isso, distingue-se também do agradável, baseado inteiramente na sensação. Na verdade, o que a gente quer dizer aqui no sentimento, na inconsistência, de novo, que eu mencionei. E essa numeração 207 tem marginal, né, nas colunas, a numeração marginal nas traduções em inglês e português, que eu mencionei, do Pluhar e do Matos. Parágrafo 5. Comparação dos três tipos de comprazimento, que diferem em espécie. O agradável e o bom se referem à nossa faculdade de desejo, ou seja, à razão prática, à vontade, né? Que por sua vez é vinculada com a razão prática. A razão prática empiricamente condicionada se vincula ao agradável. São coisas que, como o nome já diz, nos agradam, despertam o nosso interesse, sem um valor moral atrelado. Ao passo que a razão prática pura, ela se guia pelo conceito de bom. Aí sim há valores morais em jogo. O juízo de gosto é meramente contemplativo, diz Kant. Isso significa que ele independe da existência do objeto. Portanto, não pode estar relacionado com o agradável e nem com o bom. É o que ele vem trabalhando nesse primeiro momento. Um objeto é belo apenas em relação ao nosso sentimento de prazer e desprazer. E a contemplação envolvida no juízo do belo, ela não se direciona a conceitos, porque isso tiraria essa liberdade da imaginação, né? E também porque, como Kant já frisou no parágrafo 1, o juízo de gosto não é cognitivo, não baseado em conceitos. Não é prático, portanto não é baseado em fins. Então não está no campo da natureza, nem no campo da liberdade, mas no meio do caminho, através da faculdade de julgar. Está numa via de vinculação dessas coisas. Kant faz uma separação interessante na página 210 entre agradável, bom e belo, em relação, mostrando sua relação com a antropologia filosófica. O que ele diz? Animais irracionais e animais humanos sentem gratificação com o agradável. A fome, por exemplo, etc., a sobrevivência. O bom é algo próprio de seres racionais, seja racionais puros, como supostamente Deus, na visão do Kant, outros seres espirituais, né? O Kant menciona espíritos aqui, né, no texto, e o humano é um ser racional, também sensível. Então, seres racionais totalmente e seres racionais e sensíveis como o ser humano são capazes do sentimento ali do bom. Ao passo que o belo é algo próprio do comprazimento com o bom, né? Com algo que é bom, seja em prol de outra coisa e seja boa em si. Ao passo que o belo é próprio só dos humanos. Isso é muito interessante. Em Kant, uma consequência disso é que Deus não teria uma experiência do belo, por exemplo. Os animais não teriam uma experiência do belo. Isso é controverso, né? Se a gente pensa na perspectiva do Darwin, né? Por exemplo, há padrões na cauda do pavão que são mais atraentes, né? Mais atraentes não, que são mais belos, né? Os termos que o Darwin vai pensar são realmente de belo mesmo, de uma beleza que atrai a parceira, né? Kant provavelmente responderia aí uma questão de que nesse caso se trata do agradável, do interesse, né, e não do belo. Mas a gente pode se questionar, né, até que ponto aí, qual dos dois estaria certo. É uma questão interessante para se discutir até, né? Então, mas de todo modo, na perspectiva kantiana, que é a que trabalhamos aqui, o belo é exclusivo dos humanos. Nem animais nem deuses conseguem vivenciar o belo. Então, é uma coisa interessante. Isso é o que falta no artigo de Lopes, né, de 2021, sobre questão antropológica em Kant, lá na revista Sofia. Falta ele mencionar isso, né? Não tem menções ao belo e ao sublime, é um artigo muito detalhado, mas faltou um pouco essa relação entre a antropologia e a estética em Kant. O agradável se liga à inclinação, Neigung, né? Inclinação. O bom se liga ao respeito, Achtung, né? O respeito pela lei moral. E o belo se liga a um favor, algo que vem de graça, por assim dizer. O Gunst, né? O favor da natureza. Muito legal essa ideia. O interesse não é livre, porque pressupõe sempre outro interesse, outro e outro, né? O favor é uma satisfação livre e desinteressada. Né? Para encerrar a definição de belo, decorrente do primeiro momento. Gosto é a faculdade de julgar de um objeto, aqui página 211. Gosto é a faculdade de julgar de um objeto ou modo de representação através de uma satisfação ou insatisfação sem qualquer interesse, grifo do Kant. O objeto de tal satisfação se denomina belo, grifo do Kant. Muito bem, até a próxima. A gente começa aí no próximo vídeo o segundo momento, o momento da quantidade.